Fala galera, e o tema de hoje é com certeza polêmico. A taxa de rolha. Afinal de contas, por que ela é cobrada, né? O que é efetivamente a taxa de rolha? Ela é justa? Ela é injusta? Os bares e restaurantes podem realmente cobrar isso pelo serviço do vinho? E existem formas de evitar ou ao menos negociá-las? Então, se você já passou por isso e tem curiosidade ou dúvida sobre esse tema, se liga aqui com a gente que a gente vai descomplicar mais essa para vocês. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Vinologia, eu sou o Leonardo Menezes e para falar aqui de um tema muito corriqueiro que muita gente pergunta sobre. A gente teve um post recente no Instagram que gerou muito comentário em relação à taxa de rolha ou à cobrança sobre a taxa de rolha, né? E para começar, em primeiro lugar, o que é a taxa de rolha, né? Muitas vezes a gente não entende muito bem o que é exatamente isso. Muitas das vezes falam, poxa, eu estou levando o meu vinho e o restaurante está cobrando para que eu consuma uma coisa que é minha, né? É como se fosse uma taxa sobre a minha propriedade, né? Fica uma coisa meio mal entendida. E não é exatamente isso, né? Não é uma cobrança sobre propriedade. Lógico, a garrafa de vinho é sua, você que comprou, não se discute isso. A questão ali é o serviço do vinho no local. Isso geralmente o quê? Bares, restaurantes, outros estabelecimentos onde você vai levar o vinho para ser consumido no local. Então é a taxa que se cobra pelo consumo do seu vinho ali, ou seja, pelo serviço do vinho. E aí é que está a questão que muita gente passa despercebido. Existe sim um serviço do vinho ali, independente do vinho não ter sido oferecido pela casa, tá? Você levou o vinho, você teve que ter o quê? Taças limpas, você teve que ter eventualmente um decanter, teve o saca-rolho, um profissional que foi lá e abriu o vinho para você, que te serviu, né? Muitas vezes é um sommelier, né? que se formou e tem toda a especialização dele, tem um esforço ali também, dedicação do profissional. Então tem todo um grupo de ferramentas, de apetrechos e de profissional, esforço, né? Humano ali, para que aquele serviço aconteça por menor que pareça, tá? E a gente entende sim. Primeira pergunta é justo ou injusto? É justo, não é errado e não é nada de ilegal, e não existe realmente nenhuma lei, nenhum regulamento que proíba isso de acontecer. Como tudo na vida, é uma questão de bom senso, né? Então a gente entende que o restaurante tem direito sim de cobrar, mas é tudo uma questão de equilíbrio. Há lugares que cobram um preço razoável, né? E tem lugares que cobram preços exorbitantes. Então a gente está gravando esse vídeo aqui em 2021, a gente falando de 10, 20, 30 reais, ok, né? Aí uns podem achar que tinha que ser menos, que isso pode ser um pouco mais, ok, isso pode variar, não há um patamar de valor estabelecido no mercado. Mas há lugares que a gente já viu cobrando mais de 100 reais por garrafa e realmente já é abuso, por mais que exista todo esse conjunto que a gente comentou aqui, não justifica um valor a essa altura, né? Óbvio que também há de se observar, existem estabelecimentos. Em que sentido, né? Existem estabelecimentos que se propõem a ter o serviço do vinho. Ou seja, você entra lá, tem uma adega, tem uma carta, tem um sommelier, tem toda uma proposta e um preparo para o serviço do vinho. Outros lugares não, né? Então também existe essa discussão. Se eu entro num lugar que não tem essa proposta, nem vinho tem para vender, eu não poderia levar meu vinho e consumir? Aí é uma discussão, não tem um certo e errado, tá? A gente não há uma resposta exata para isso. Como eu falei, conceitualmente até esse local poderia cobrar, mas você entende que fica um pouco fora, que de repente é uma coisa que ele não tem, né? E o outro lugar que se propõe é como se você estivesse, né, levando uma coisa e não consumindo o que é um produto que ele tem ali para vender. Aí já entra numa seara que é um pouco mais complexa. Mas conceitualmente ambos podem te cobrar, não seria errado. Embora um tenha mais preparo do que o outro para isso, teria mais estofo para cobrar, vamos dizer assim, né? Então, como eu falei, não é ilegal, não é injusto, pode não ser agradável, porque você realmente quer levar seu vinho, quer ter uma experiência agradável ali. E algumas das pessoas até argumentam, poxa, eu nem me incomodaria de comprar da carta, mas às vezes eu quero tomar um vinho específico que nem tem na carta. Isso realmente é um ponto importante. Às vezes você quer tomar um vinho específico, um vinho que você trouxe de uma viagem que você fez, que às vezes nem vende em loja, que você comprou direto lá na vinícola, por exemplo, e você não vai ter com certeza na carta do restaurante. Então você quer ter essa prerrogativa. Ok, então eu acho que é justo você poder consumir, desde que tenha ali um valor razoável, como a gente falou.
E o que pode ser feito em relação a isso? Então quer dizer que o lugar que cobra, que é abusivo, não tem jeito? Depende. Tem lugares que realmente vão abusar do valor, são mais inflexíveis, não tem jeito. É uma escolha sua se vai querer pagar ou não. Mas em muitos lugares há formas de negociar e o segredo é se planejar, ligar com antecedência. Muita gente não se toca nisso, é uma coisa simples, mas que não é feita. Você às vezes está combinando aí com os amigos e vai em cima da hora, leva o seu vinho, consome, e no final da hora da conta vem a taxa de rolha e aí vem o estresse. Então não deixe para cima da hora. Ligue antes, se informe. Ou ligue para o bar, para o restaurante, ou para qualquer estabelecimento que você esteja indo. Você cobra? Qual é a sua política de taxa de rolha? Você pode perguntar assim, você cobra rolha? Como é que funciona? Por quê? Isso é importante também. Não há uma regra geral. A rolha não é por garrafa. Tem lugar que é por garrafa, tem lugar que é por mesa, tem lugar que por exemplo, a primeira garrafa não se cobra, isso cobra da segunda em diante. Tem lugar que se você consumir um vinho da carta, não cobra a rolha do seu. Aí uns são um para um, outros não. Por exemplo, uns lugares você pede um espumante da carta e leva 3 garrafas de vinho com um grupo de amigos. E ele não te cobra nada. Tem lugar que não. Para cada um da carta, ele não te cobra. Existem N modelos. Então, o segredo é ligue antes e se informe. E tente negociar. Há muito lugar que se negocia. Às vezes até uma ocasião especial. É o aniversário de alguém, aniversário de um amigo, da esposa, de um filho. Liga, é o aniversário, vou levar. Será que não tem como fazer uma negociação? Ele às vezes reduz o preço, ou ele isenta a primeira ou a segunda garrafa, coisas do gênero, né? Então, tem espaço sim. O segredo é ligar antes e se planejar. E com o tempo, você também vai começar a conhecer os lugares que têm uma política mais flexível, ou até mesmo aqueles lugares que é conhecido como rolha free. Ou seja, a política do restaurante, independente da situação, é traga seu vinho, não tem problema. São restaurantes ou estabelecimentos que apostam no seguinte: traga o seu vinho, que eu sei que você vai consumir aqui, é um atrativo a mais. Há quem pense assim, há quem pense que não. Eu estou tendo um custo, eu estou tendo uma outra coisa que é importante também que muita gente não vê. Existe uma coisa que é, quem leva o seu vinho geralmente tende a ficar mais tempo na mesa, né? E isso afeta o giro do salão e, consequentemente, a receita do estabelecimento. Então, tem esse lado também, tem gente que olha por isso, olha, eu até não queria cobrar, mas todo mundo que eu venho aqui com vinho fica mais tempo e eu tenho fila, então para mim é prejuízo. Então, você até compreende, então de repente ele cobrar um valor não é nenhum absurdo. Então, vai depender muito do local e de uma série de variáveis. Então, o segredo é, primeira coisa, não é ilegal, não é injusto. Você pode não achar agradável, ok? O segredo é ligar antes, se informar e negocie. Sempre é possível negociar. Alguns não vão ser, os que não forem, aí é uma escolha sua, e os que forem, você pode conseguir negociações tranquilas para levar seu vinho e usufruir da melhor maneira possível. Então, não deixe a taxa de rolha se tornar um impeditivo para a sua grande experiência, tá bom? Então, pessoal, essa era a dica do Vinologia. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha injusto, acha justo, quais experiências você já teve, qual é a sua opinião sobre o tema, para ajudar todos aqui do Vinologia sobre esse tema que é tão demandado no dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e esperamos ter descomplicado um pouquinho mais a ciência do vinho.